O senhor está falando de um país que se prepara para um cenário global desafiante, sob a liderança de um presidente que tem instrumentos para falar com todos os agentes importantes, né? Então, estamos falando do presidente Lula, conversou com o Trump, resolveu o problema do tarifaço do jeito que entendeu que seria mais altivo, saiu maior do que entrou nessa crise, com a oposição fragilizada, tem boa relação com o Xi Jinping, primeiro-ministro chinês, com o Vladimir Putin. Ok, mas vamos olhar para dentro? Uhum. O Lula é candidato à reeleição, né? Ficou claro isso. Será o 4º mandato, vai para a disputa fazendo 81 anos, né? O que serão os próximos 4 anos de Lula? O senhor já deu uma explicada aqui ao falar sobre o Sakamoto. O que vai ser do PT depois do Lula? Por que é que o partido tem tanta dificuldade de deixar que, dentro dos próprios quadros, apareça um sucessor natural? Quem é o sucessor do Lula? A esquerda morre junto com o fim do próximo mandato do Lula, se ele for reeleito? O que vem depois do Lula? Qual é o legado político do Lula? Olha, primeiro que eu acredito que a esquerda ela tem uma bandeira histórica, que é a questão da igualdade, né? A questão de combate às desigualdades é uma bandeira que vai permanecer enquanto existir um sistema que produza tanta desigualdade quanto o nosso. Então vai ter esse espaço sempre. Obviamente que o Lula é uma figura histórica extraordinária no sentido próprio da palavra. Não aparece um Lula a cada 10 anos. Não acontece isso. Foi uma conjuntura histórica muito incomum da redemocratização, emergência do sindicalismo do ABC, uma figura que fala bem, se apresenta bem e tem um compromisso social testado pela população em várias ocasiões. Então, uma figura que você não vai, nesse sentido, ter um sucessor, nesse sentido, uma outra figura como o Lula que o substitua, não vai acontecer, né? Porque nem as circunstâncias históricas vão permitir que isso aconteça. Então, o Lula e suas circunstâncias, não é só o Lula, né? Mas isso não é um problema. Isso não é um problema. Porque o que, na verdade, precisa acontecer é uma determinada tradição política se consolidar e amadurecer. E isso é absolutamente possível você fazer com pessoas ordinárias, no bom sentido da palavra também. Não precisa ser ninguém extraordinário para pegar esse legado e construir em cima dele. Não tem nenhum problema com isso. E é assim em muitos lugares do mundo. Quando o Mandela desapareceu, aconteceu isso. Agora que o Pepe Mujica também nos deixou, isso tem uma tradição no Uruguai, da Frente Ampla, que ele representou tão bem. E por aí vai. Mundo afora você tem várias figuras desse tipo. Então, o melhor que pode acontecer para a esquerda, nós pegarmos o legado do presidente Lula, fazermos sempre uma avaliação crítica, que é uma coisa que também eu sugiro e recomendo sempre vivamente, que a gente possa se permitir avaliar erros e acertos para, no sentido que eu usei a palavra, amadurecer. Olha, o que nós mudamos para o bem, o que nós podíamos ter feito de melhor, o que nós erramos, e aí dá o passo seguinte, mas mantendo uma tradição de compromisso com esses princípios, que eu penso que pode manter viva a chama do PT. Agora, se eu abrir mão desses princípios, vai morrer. Falando exatamente nesse ponto, falando com o ministro, mas também com o professor de ciência política, porque é o seguinte, tem um desafio do PT para falar... Bem, um desafio do PT, claro, de falar com um público evangélico neopentecostal, uma parte da esquerda não consegue conversar, o próprio Lula vive repetindo isso, mas eu vou além, e usando até um termo do Matias Alencastro, né, que ele fala do mega centro-oeste,
né, que começa em grande Campinas. centro. Que começa em Campinas e vai até Boa Vista, né, que é essa grande massa de Brasil, né, que sertanejo, evangélico, rural, né, que também o PT tem uma grande dificuldade historicamente de fazer bons resultados. Não estou falando que não tem, mas estou falando de bons resultados nessas áreas, nesses centros, né, principalmente naqueles centros mais ligados ao desenvolvimento mais moderno do agronegócio. E aí, como falar com esse público, né? E como sem uma liderança como o Lula, porque o Lula e o Bolsonaro são lideranças de massa e eles conseguem transcender um pouco, mas num Congresso que sequestra o orçamento e diz, nós vamos fazer do jeito que a gente quer, quebrando e dobrando o presidencialismo, como, na verdade, dialogar isso sem um presidente que tem essa projeção de massa? De novo, eu acredito em instituições e dentro dessas instituições você pode ter um partido de massas que se mantenha apegado a princípios que o eleitorado reconheça como parte de uma tradição. Perfeitamente possível. Depende da liderança e da direção do PT, óbvio. Se o PT fraquejar, se o PT não tiver lideranças à altura, essa tradição pode morrer. Mas dou N exemplos de lugares onde isso não aconteceu. E você teve uma longa tradição de partidos trabalhistas, né, ou social-democratas, ou socialistas, ou o que for, que mantiveram essa tradição durante muito tempo. Muito tempo. Partido eterno não existe. Agora, eu vou fazer referência a uma coisa que a Dani falou. Ela perguntou, como é que vocês conseguiram aprovar por unanimidade a isenção do imposto de renda, cobrando de quem não pagava, né? Cobrando dos super ricos? Como foi possível que todo mundo votasse a favor? Existe uma coisa chamada, existe uma força material que é a força das boas ideias. Uma boa ideia é uma força material. Ela é melhor que um tanque, ela é melhor que uma pistola, ela é melhor que tudo. Uma boa ideia mobiliza mentes e corações, às vezes mais do que a violência. E por isso que nós somos democratas. O Jornada 6x1? A Jornada 6x1 está mobilizando a sociedade. Então tem coisas, Sakamoto, que dialogam com o coração das pessoas, com a cabeça das pessoas. Agora, qual é a arte da política? Transformar uma coisa apaixonante numa coisa viável. E o segredo do imposto de renda foi transformar uma boa ideia numa coisa viável. E por isso que a compensação foi tão importante. Mas ninguém queria votar a compensação. Você lembra do debate? Todos os jornalistas me perguntavam, sem exceção, eles não vão votar a compensação. Eu falei, se não votar a compensação, não vai ter isenção, porque eu preciso da compensação. E isso foi ganhando impulso, ganhando impulso, ganhando impulso. No final das contas, eu falei, pô, mas é justo, pô. Tá todo mundo pagando 27,5. As pessoas não dá para pagar 10. Né? As pessoas entenderam. Júlio, com você a gente precisa ir encerrando. Eu ainda tenho as pessoas conversando aqui, entrevista. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo que está aqui com a gente em todas as plataformas do UOL. A Ana já está tentando arrastar o ministro, a gente prendeu, algemou ela ali do lado de fora. Tem uma salinha para assessores lá que são algemados. Sala cofre. Sala cofre. A sala cofre. Nós temos, vou pedir mais 5 minutinhos, pode ser, ministro? Pode. Júlio. Vamos lá. Ministro, abril é a data limite para desincompatibilização eleitoral e a brincadeira é que a partir de abril o governo acaba e a campanha segue, né? E a minha pergunta é justamente o que virá, assim, que outras medidas importantes serão tomadas e se haverá, por exemplo, né, para citar uma, dinheiro do orçamento para uma possível criação do Ministério da Segurança Pública, que é, como sabemos, o tema principal aí da campanha para 26. Olha, a Fazenda não tem propriamente Nós aprovamos a agenda até o final do ano passado. Tem coisas que eu gostaria de ver aprovada, né? Por exemplo, a lei que regulamenta a inteligência artificial, o Redata, a infraestrutura bancária. São temas importantes para a Fazenda e nós vamos botar força para passar, né? São temas que, inclusive, têm grande simpatia do Congresso Nacional. Então, não vejo razão nenhuma para parar com essa agenda, né? Questões mais sensíveis, não, né? A gente tivemos 3 anos aí para fazer uma boa parte da agenda mais sensível, que mexe com o bolso dos super ricos e favoravelmente ao bolso dos super pobres. Mas
Eu acho que tem uma agenda que já está no Congresso que vai seguir seu curso. Agora, o presidente tem deixado claro que só considera a hipótese de criar o Ministério da Segurança Pública se a PEC, tal como foi apresentada, modificada para melhor, da segurança pública, fosse aprovada. Eu vejo espaço para isso acontecer, mas eu gostaria muito que o espírito da PEC apresentada pelo Lewandowski fosse mantido, que é o da integração. Não haverá combate ao crime no Brasil, à corrupção no Brasil, sem integração da inteligência do país. Isso vale para a COAF, Receita, Polícia Federal, Ministérios Públicos Estaduais, polícias estaduais. Sem integração, troca de informações, nós não vamos ter êxito. Essas últimas operações que são exitosas, né, que foram patrocinadas por nós recentemente, né, tanto do governo federal quanto de alguns estados do país, elas têm como base uma forte cooperação entre a inteligência de cada órgão. Sem isso, que é o que preside a PEC do ministro Lewandowski, fica muito difícil avançar. Sakamoto. Haddad, a gente está terminando, mas, bem, você é uma pessoa que tem informação privilegiada por conta disso. O seu secretário executivo, Dário Durigan, trabalhou na Meta. Você conversa sempre com o secretário nacional de Políticas Digitais, João Brant, entre outras pessoas. Qual que é a sua avaliação sobre o nível de interferência do governo norte-americano via plataformas, via meio digital nas eleições deste ano? É uma coisa que preocupa o governo? Eu não seria leviano da minha parte falar de governos estrangeiros que eu desconheço, né? Eu posso supor coisas, né? Imaginar coisas, mas eu não tenho informação sobre isso. Eu tive informação quente quando a Cambridge Analytica atuou no Brasil nas manifestações de 2013. Aí sim, era informação quente de uma mobilização daquela empresa que acho que nem existe mais, que o Steve Bannon liderava à época e que hoje está muito próximo do governo americano. E que teve um papel muito importante no Brexit também, enfim. Dizem que sim também, tem aquele documentário famoso que mostra isso. Agora, é uma preocupação. O Dario, que é meu secretário executivo hoje, e trabalhou na Meta, trabalhou em relações institucionais. E a preocupação dele, você há de lembrar que a Meta segurou algumas inovações do WhatsApp na eleição de 2022 com medo da extrema-direita. Com medo da extrema-direita. Então eles falaram, olha, em 18 a gente não cuidou, e foi aquela avalanche, né, para cima de mim, na época, mas em 22 eles tomaram algumas precauções para não deixar o extremismo e as fake news avançarem tanto quanto aconteceu em 2018. E o Dario presenciou esse cuidado que a Meta teve em 2022. Vai continuar tendo? É uma pergunta, porque o CEO de 2022 da Meta foi demitido. Então, nós não sabemos o que está por trás dessas movimentações e eu não estou aqui para também ficar levantando suspeita sobre temas que eu não tenho conhecimento preciso. Mas a preocupação, ela tem que existir, porque nós estamos na mão de um oligopólio de comunicação mundial que tem visivelmente viés do ponto de vista político-ideológico. Ministro, eu quero de saída já agradecer muito a conversa, a entrevista, a honestidade nas respostas, o bom ouvido para as nossas perguntas e deixar aqui uma última provocação para o senhor. O senhor está saindo antes da hora. Você podia ficar até março. Para o prazo de desincompatibilização, seja lá o que for fazer, já que Fernando Haddad disse que sim, está conversando com o Lula, não chegou a uma posição, não disse nem que sim, nem que não, pode ser candidato, pode ser que não seja, então estamos com tudo aí na mesa. Por que o senhor está saindo agora? E eu não vi ainda, por mais adversa que fosse a situação, eu nunca vi o senhor dizer não para o Lula. Existe um risco real dessa ser a primeira vez? Não é verdade, eu já disse uma vez. O Lula fez tudo o que foi possível para eu sair candidato a prefeito em 2020. Né? E eu não saí. Quando ele ganhou o título de cidadão parisiense, lembra disso? Uhum. Ele me convidou para acompanhá-lo. Eu falei, vai vir, né? E ele
a viagem Dito e inteira, feito. a viagem inteira pedindo para eu ser candidato. Eu não vou ser candidato agora. Eu preciso, né, fui em 18, eu preciso de um tempo. Tinha sido em 16 e 18, eu não quis ser. Em 2020 não fui, né? Saiu o Boulos, saiu o Gilmar Tato, e o Boulos foi para o segundo turno. Então, eu não estou querendo, com isso, dizer nenhuma outra coisa que não seja o que eu estou dizendo. Já disse uma vez, posso dizer uma segunda, mas isso vai ser fruto de uma conversa de dois amigos, duas pessoas que se querem bem e que querem bem o país. Então, eu estou tranquilo e também. Por que janeiro? Ou fevereiro, né? O senhor deve sair no início de fevereiro, é isso? Pois é. Aí nós não conversamos sobre data, até porque ele tem uma viagem para a Índia que talvez eu tenha que acompanhar. Mas, enfim, eu acho importante que meu sucessor, quem quer que seja, tenha condição de estar no comando de alguns diplomas legais, execução orçamentária, execução financeira. É uma coisa que é importante que aconteça no começo do ano, para garantir que os resultados, né, que foram aprovados, as metas que foram aprovadas no ano passado sejam cumpridas. Então, a minha preocupação nesse momento é que nós continuemos avançando no caminho certo. Continuemos mirando um caminho mais certo. Lembrando que eu deixei até um convite aqui para um debate aberto, franco, honesto.